desse estudo é Vida Cristã Disciplinada. The theme is Disciplined Christian Life. Nas 2 semanas anteriores, vocês estudaram sobre a disciplina do olhar, You study on the first two the discipline of em que sight, ouviram que é importante manter o olhar fixo em Jesus. where you learn how important it is to keep your eye in Jesus. Ainda ontem estávamos falando lá na classe da escola bíblica Yesterday on Bible school day in my house, sobre esse texto de 1 de João we were 2,16, speaking about 1 John sobre 16, o perigo da concupiscência dos olhos, the danger of the lust of the eye. porque a Bíblia diz que Eva viu. The Bible says that Eve saw. Também vocês viram vários assuntos, né? You Sobre saw other o pecado subjects de as well. Davi, The sins of o pecado David, de Acã. the sin of Então, Achan. eu costumo dizer que os olhos são as lâmpadas da alma. The Bible says that the eyes are your light to the soul. Precisamos ter a nossa visão física bem disciplinada. Therefore, our physical vision needs to be well disciplined. Porque, por exemplo, vocês veem, todas as semanas vocês recebem aquele jornalzinho, né? Every do week you bairro. receive like the newspaper Você that vê comes aquelas from the fotos que neighborhood. vem ali do Pick and Pay, You see pictures from Pick do and Pay, Checkers, né? Checkers, fotos belíssimas daquelas beautiful carnes, pictures with daqueles the pratos. advertising the food. Aquilo é para poder chamar a atenção. That is to call your attention. Depois vocês também viram a disciplina da vontade. You also study the discipline of will. Precisamos colocar a nossa vontade debaixo da You vontade de need to Deus. put your will under the will of God. A vontade do homem ainda é um grande embaraço para que Deus possa atuar. The will of man is still a very, it's something that hinders for God to Muitas make it vezes work. Deus tem um projeto para a tua vida Sometimes God has a project for your e life, você não deixa Deus but executar. you do not allow God to Porque execute você that colocou algo project na tua cabeça. because you have put something in your mind. Então, Okay? para você poder vencer And for you to be able to no overcome caminho this da fé, in the way você of precisa faith, colocar a tua vontade you debaixo da need vontade de to put Deus. your will under the will of God. Paulo apontava a luta entre a carne e o espírito. Apostle Paul spoke about the fight Lá em between your Gálatas flesh and your spirit 5:17. in Galatians chapter 5 verses 17. Na semana passada vocês Last week you viram sobre studied a disciplina do homem interior. the não é? discipline of ego, of the Aqui inner dentro man. de nós, Within us, tem algo muito forte. there is something so strong. Eu acho que alguns de vocês já viram aquela I believe some of you saw apostila this. que a nossa igreja preparou Our acerca da church prepared libertação, a né? study guide about deliverance, Em que tem uma hora que a pastora coloca 2 diabinhos assim. in which the pastor puts a picture there where there's two devils like on your Na verdade shoulder. é um diabinho e o outro é um anjinho. On one side is an angel, one side is a devil. Na verdade, um é a vontade de Deus, One is the will of o outro é a God, vontade do homem. the other one is the will Há of 3 man. vozes que falam no There are mundo. three voices that A speak voz into de the world: Deus, the voice of a God, voz de the Satanás voice of e a Satan, voz do homem. the voice of man. Essas 3 vozes são muito These fortes. three voices are very strong. Então, o homem interior, So in a man, esse homem que está dentro de nós, this man is within que us, ninguém vê aqui fora, that no one sees here ele tem que outside. estar perfeitamente disciplinado He needs to be well debaixo aligned and da disciplined vontade de Deus. under the will of God. E demos João Batista como And we exemplo, spoke about John the Baptist o as Senhor an Jesus example, Cristo Jesus Christ e as o an apóstolo example, Paulo. and Apostle Paul as an example. Também vocês viram na semana passada You also sobre studied about disciplinar nossa mente, disciplining your mind, ou seja, os nossos pensamentos. your thoughts. Tem pessoas There are que elas people- já saem de casa derrotadas. They leave their houses already defeated. Elas têm pensamentos They have maus, such evil thoughts. elas se deixam influenciar por They aqueles allow pensamentos themselves to be influenced by their own thoughts, e elas não conseguem superar and they aquilo. cannot go over it. E acabam, algumas até, And some of tirando a them própria vida. even take their own lives. Mas quando você coloca a tua mente, But when you put your mind, a palavra de Deus diz que nós temos The word que of ter a God mente says, de Cristo, we né? need to have the mind of Christ Para poder nós estarmos bem afinados. so com that Ele. we can be in line with the Lord. E hoje vamos ter And as today we're going duas to be últimas partes. studying the last two parts of the discipline. Veja na tua Bíblia Go Efésios to capítulo Ephesians 4, chapter 4, versos 15 e 16. Ephesians 4, 15 and 16. É a primeira referência de hoje. This is the first reference of today.
Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. But speaking the truth in love, may we grow up in all things into Him who is the head, Christ. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. From whom the whole body joined and knit together by whatever joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. É interessante que esses dois versículos, These two verses, eu vou dar só uma pequena coisa aqui para vocês. Presta atenção para mim. just pay attention to me now. Toda a Bíblia, All Bibles, ela tem aqui no começo it dela has in the beginning of the Bible uma coisa chamada índice. something called index or table of contents. E aí você vai ver aqui, And you're going to call como the parte desse índice, você vai part ver of the table of contents. onde está cada livro da Bíblia. You will see Old Testament, New Testament in Eu the books vejo of the pessoas Bible. aqui perdem um tempo I enorme see people here spending so many tentando minutes encontrar trying to onde find estão, where onde está o livro. is the book, Então, por exemplo, Por você, exemplo. aqui está índice. ó. index, Antigo Testamento tem. Old Testament. Por exemplo, 1 Samuel aqui na minha Bíblia, na Like first página Samuel in 289. my Bible is 289. Então a sua Bíblia tem So isso. your Bible Bem has no the same. começo dela. Right at the beginning, the first pages. Então, por exemplo, aqui na minha Bíblia, So in my Efésios, Bible, Ephesians ele está aqui, Efésios está na página 1223. is in page 1023. Isso facilita. This makes it so easier for you Você guys não to find the ficar Bible. For you not indo to toda a stay Bíblia, the whole service a searching for a verse in the a Bible. pessoa já acabou de ler, We finished Você não reading chegou and you onde still é. have not found it. é só para poder ajudar. Just to help you out. Então, esses dois versículos que eu li, So these two verses I eles read, estão bem a seguir o They are momento em que Paulo diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, que é o versículo 11 do capítulo 4. it's under that verses 11 it says he has given some to Isso aqui é apostles. parte desse contexto. This is part of the context. Um crescimento disciplinar. A well growth, a disciplined Se você ver o growth. final do versículo 16, End of verse 16. fala para a edificação do corpo de It Cristo. says for the edification of the Para body que of o Christ. corpo seja aumentado e edificado em amor. Causes growth of the body for the edifying of Mas itself Paulo in love. diz assim: So Apostle Paul said, antes, seguindo a verdade em amor. before following the truth in love. Então, é necessário você So it is needed buscar essa verdade. you seek the E truth. essa verdade And você this só truth vai encontrar you're only going to find na palavra de in the Deus. Word of God. O apóstolo Pedro, Apostle Peter. na segunda carta, capítulo 3, verso 18, So let's go to Peter now. 2 Peter 3. 3:18. Se você já está em Efésios, é só ir So para if you're frente. in Ephesians, just page, because Peter is almost closer to Revelations, closer to Antes John. crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. It says, grow É o que Pedro diz aqui, segundo Pedro 3:18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse crescimento, So the growth that is spoken here in 2 Peter 3:18, esse crescimento, this growth ele não pode ser medido por coisas materiais. cannot be measured by material Crescimento things. na vida espiritual Growth into a spiritual life. é crescimento segundo a pessoa It de Jesus means Cristo. growth in the person of Jesus Christ. Tem Jesus pessoas knowing que estão you na igreja há anos e não People crescem, eles são anões are espirituais. here inside the church for years, Eles but estão they like walk cheios de spiritually. intrigas na sua vida. They're full of Estão backchatting, cheios de mentiras, filled with cheios de lies, fofocas, filled with gossip, estão cheios de, enfim, de filled coisas with so much nonsense, cheios de coisas carnais. like flesh desires, carnal things. Tem pessoas que People. elas acham que
que a igreja tem que se ajustar a There are ela. people that think that the church must adjust to them. Você tem que entender uma You need to coisa. A understand igreja é um something. corpo. The church is a body. Você sabe qual é a melhor definição que eu já Do vi you know what is the best definition de câncer? for cancer? Foi de um médico cristão. It was a Christian doctor. Ele disse assim, He o said, câncer cancer acontece happens quando uma célula, when one cell ela decide ser corpo. decides to be a body. Ela se isola do corpo It isolates itself from e ela the body começa a formar outras and células. forms other cells, Só que ela não vai conseguir but fazer. that cell obviously cannot Aí be a ela body. mata o corpo. So that cell starts killing the body. Infelizmente, tem pessoas na Sadly, there are igreja people within the que church. são cancerosos They are espirituais. spiritual cancer. Eles acham que eles podem They think fazer that they a can igreja como make eles the querem. church as they wish and they please. Ah, mas a igreja tal é que é but nice. that other church is better, it's Vai nice. para lá. Then go there. Não fica aqui Do fazendo not coisas do things para here tirar pessoas da to igreja. take people out of the church. Você acha que a igreja Do you think the church lá, vá você para there is lá. better? Then Sinta-se bem lá. go there, be Sirva well a there. Deus lá. Serve God there. Pedro foi muito claro. Apostle Paul here was very clear. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Como é que a Jesus pessoa Christ. pode crescer em Cristo How can you grow in com Christ esse tipo de sentimento? if you have evil feelings inside your heart? Ah, eu cheguei aqui, Oh, I arrived here. eu sei, I know. as pessoas têm que saber que eu sei. People must know that I know. Você está You cometendo um are erro committing primário. a primary error. Isso é falta de humildade. That is lack of humility. Você precisa You aprender need to learn com pessoas como João Batista, with por people like exemplo. John the Baptist. João Batista começou o seu John the ministério. Baptist started his ministry. Ele era apenas 6 meses He was just 6 mais months velho do que younger, Jesus. older than Jesus. E ele começou seu ministério antes. And he started his ministry before Ele tinha um Jesus lindo started. ministério. He had a beautiful Mas no ministry. momento em que ele teve But a the moment revelação de Deus That he received the revelation acerca of do God Messias, about the Messiah. ele aceitou He que Jesus era accepted maior do que that ele. Jesus was greater than him. Ao ponto de ele To dizer the assim, point that he said, importa que ele it's cresça better that he grows e que eu and diminua. that I decrease. Mas tem pessoas que querem ser maiores do que But there are Deus. people that want to be bigger than God. Um outro exemplo é Another a example videira e as varas. is the vine and the branches, John 15. A videira é um dos nomes, né, para a árvore que produz uvas. The vine tree is the tree that produces grapes. João capítulo 15, So John chapter 15, vamos encontrar algo interessantíssimo aí. E muito forte esse and you're ensino. going to find this teaching is very strong teaching. John 15. Jesus disse assim, Jesus said, eu sou a videira verdadeira e meu I- pai é o lavrador. I am the true vine and my father is the vine dresser. Toda vara em mim que não dá fruto, Every branch tira in me that does not bear fruit, he e takes away. limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruits. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. You already clean because of the word which I have spoken to you. Está em mim e eu Abide em in vós. me, and I Como knew, a vara de si mesma não pode dar fruto, as a branch cannot bear fruits of se eu não itself, estiver na videira, unless it se não abides in estiver na the vine, videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. neither can you unless you abide in me. E aqui no verso 5, Verses 5 eu now. sou a videira, vós as varas. I am the vine, you are the Quem branches. está em mim e eu nele, He who abides in me este and dá I in muito him fruto. bears much fruit. Então veja aqui 4 tipos de varas. So we see 4 branches here. Uma vara que não dá fruto, A branch that does not bear fruit, mas é uma vara que está but it's doente, a branch that is sem sick. possibilidade de ser It recuperada. has no possibility of recovery. Portanto, é um galho que está So it perdido. is a branch that is dead, Ele está wasted, tirando seiva and da it's taken the árvore strength of the tree
Mas é só para ele mesmo. It's feeding on the tree Ele and não taking dá for fruto. himself. It does not bear fruit. E olha só o que Jesus disse. And what did Jesus say? Toda a vara em mim. All the branches Não that está falando de that vara abide in me. católica, Not talking não about está falando de Catholic. vara Not macumbeira, talking about witchcraft. está falando de vara cristã. Talk about Christian branches. Isso é para nós. This is for us. This verse is Toda a for us. vara em mim, ou seja, está ligada em mim, The parte de branches mim, that are in me, e não this dá is true, fruto, that does not bear fruit, ele tira, he takes away. ele tira. He takes away. Então, é a vara que não dá fruto, So, ela é tirada. The branch that does not bear fruit, the E mais Lord will adiante você remove. vai ver, no And versículo forward you will see 6, in verse 6, que essa vara é This branch cortada, is then cut jogada down no fogo. and thrown para into ser the queimada. fire to be burned. Uma pergunta, qual é o fruto que você está dando? What fruits are you producing? O Senhor disse, aquele que comigo não ajunta, The espalha. Lord Jesus says, if you do not add unto me, Você está then you are produzindo, subtracting. What are you producing? que fruto você está dando? What kind of fruits are you producing? Fruto de malandrice? Fruits of doing naughty things, bad behavior. Foi Jesus que disse You isso. know, this is the words of Jesus here. Você não pensa que só porque Don't você está think just aqui, because you're inside the church, se você não dá fruto, that if you don't bear fruits, ele disse, eu sou a says, videira, I am the mas o vine. dono da But the árvore owner of é o the meu tree pai. is my father, the vine dresser. Aí tem varas que não dão So, fruto, there are o branches Senhor who don't- limpa, So the Lord will clean. mas umas vão ser cortadas. Others will be cut down. Então nós temos aqui vara que So dá we see branches that e limpa toda aquela que dá fruto. says he Porque tem cleans, he certas prunes the varas, ones that gives fruit. There are Elas estão, certain branches. elas estão com folhas doentes. Maybe the O leaves, galho está bom, the branch is good as well. It's healthy. mas a The aparência appearance of the não está leaves boa. are not good. Então diz que o pai limpa. So the Father cleans, he prunes Às them. vezes tem pessoas que precisam ser Sometimes realmente People podadas. need to be pruned, to clean. Tem que ser limpas mesmo. They Que need aí to o galho clean fica com so mais. that the branch becomes. Quem lida com frutas sabe If disso. you deal with fruits and Quando você faz vegetables, a poda na altura flowers, certa, when you prune in the right time, os frutos são muito melhores the fruits that come afterwards Mais are fortes better, are e mais stronger, bonitos. they're beautiful and more tastier. Tem pessoas que There are chegaram, people that arrived, chegou ontem, they arrived yesterday, já quer they aparecer. want to be bigger than everybody else. Dê fruto primeiro. First, give fruits. Quando você começar a mostrar frutos, When you start showing fruits of e your frutos actions, dignos de fruits arrependimento, worthy of repentance, frutos que Deus aprove, fruits that God approves, as pessoas vão começar a te people respeitar. will start to respect you. Então, e Ele quer que essa vara que dá algum fruto, And so you want this vine that this depois branch that limpa, gives fruit, ela dê after mais clean, fruto. then produces more fruit. Porque o próximo passo, Is the next step, que está no versículo 5, which is in verse 5, John é que 15, aquele que está 5. realmente ligado a Cristo, The one that's truly esse connected dá to muito Christ, fruto. abide in him. This one gives a lot and a lot of fruits. Então não basta apenas dar algum fruto, So it's not just to give a little bit of fruits, ou dar um pouco mais de or a fruto. little bit more fruits. O Senhor gostaria que eu e The você Lord would like that you and I produzíssemos muito fruto. produce a lot in abundance. Esse é o grande desejo This is dele. the desire of the Father, God. Vamos prestar atenção para essas coisas. Porque o versículo 7 Verse 7, tem aqui um segredo. it's got a secret. Eu vou pedir que o pessoal do inglês leia primeiro o verso 7. So now if you have an English Bible, I would like you to read Leiam John junto com 15, a pastora Nádia. verse 7. Read with me, Pastor Nadia. Read with me, 1, 2, and 3. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Tá vendo? You see O this? que é que diz em português? What does it say in Portuguese? Vamos lá nós agora aí. Now Portuguese. Se vós e as minhas pedireis. Então
Então vejam que aqui é uma promessa. So you see, this is a promise. Vara ligada, When a branch is Produzindo abiding, fruto. it's producing fruits connected to the tem Lord. um certo privilégio no It céu. has privileges in heaven. Alô, crianças. Hello, children. Alô, adolescentes. Hello, teenagers. Alô, Young jovens. people that are here. Você não consegue enganar Deus, não. You cannot deceive God. Eu vi uma cena muito I interessante. saw a scene very important, Era very uma interesting. viagem de autocarro. We were traveling by bus. Uma senhora grávida sentada. A lady that was E pregnant atrás sitting down. uma senhora com um filho. Behind the lady of the child. E a criança já tinha jogado todos os brinquedos dela em cima daquela And senhora. the child had thrown all her toys on E agora top of estava that other woman in dando, front. estava dando pisões And now na it costa do was banco. kicking the seat, behind. Aquela senhora pediu para a mãe, That lady asked the mother, por favor, please, controla teu filho. control your Eu child. estou grávida. I'm pregnant. Sabe o que ela fez? You know what she did? Riu pro filho e coçou a cabecinha dele. Laughed at the son and scratched his head. E o menino continuou a And the young bater. child was still kicking in the Levantou-se um seat. senhor lá de Then trás, a man that was sitting on the last seat, pegou, ele estava com um chapéu, he had a hat. juntou os brinquedos He todos, gathered all the toys jogou em cima da mãe and assim, threw on top of the mother, tudo em cima all da of it cabeça dela. on her head. Pegou aquela He senhora, took that ofereceu um lady, lugarzinho para offered ela, his seat to her. olhou bem feio He para looked aquele very ugly menino to mal that educado, man, that e sentou-se no unwell lugar da child, senhora. and he sat on that seat. Como quem diz assim, Like chuta o he banco says, agora. now hit the seat. Now start kicking. Então nós precisamos So aprender sometimes we need to a learn viver em grupo. to live amongst A viver community, em as a sociedade. group, as a A society. igreja é um grupo social. The church is a social group. Nós não estamos aqui We are para not here querer ser maiores que os to outros. be bigger, greater than anyone else. Isso não é fruto. That's not to bear fruits. Vocês já viram que às vezes tem árvores que o fruto nunca Do amadurece? you see there are certain trees that the fruit never Pequenininho, gets ripened? ele It's a fica amarelo small, e cai. gets yellow and falls down. Aquilo é um galho que não serve para The nada. problem is the branch is not well, it's not healthy. Tem gente assim na There are igreja. people like that inside the church. Só dá fruto podre. They only give fruits that are rotten. Cuidado com o crescimento. Be careful with how you grow. Lucas capítulo Be careful with 2, developments. Luke chapter 2, versos 42 a 52. Luke is New Testament. Chapter 2, verses 42. Esse texto fala This text speaks do momento em que Jesus foi encontrado no templo, né? Ele já tinha 12 anos Jesus was in the temple, he was about 12 e years foi com old. seus pais para a He Páscoa. went for the Easter with his parents, the Passover. E então, quando os seus pais voltaram, When his parents came back, depois de 3 dias no caminho, after 3 days that they were eles walking não back, acharam they Jesus, didn't find Jesus. voltaram They came back to Jerusalem. e aí foram até o templo. They went to the Eu temple. entendo que Maria sabia onde Jesus I estava. believe Mary knew what Jesus was. E viram Jesus Because they no saw meio dos Jesus doutores. amongst the Esses aqui eram os doctors, the mestres da masters, lei. the teachers of the law. E que estava fazendo pergunta para ele. And he was making questions to them. He was asking E them todos os questions. que o ouviam, And verso all those, 47, now 47, 2:47. e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. And all who heard him were astonished. Ele at só his tinha understanding 12 and anos. answers. He was only 12 years old. Hoje seria uma espécie de um bar mitzvah. Today was like a Ou bar seja, mitzvah. aquela hora em que o That menino time where the young man ele é declarado adulto Is segundo a lei. declared an adult according to the law. Porque certamente os seus pais cuidaram disso. Certainly his parents looked Os after seus this pais kind o of things. traziam ao His templo. parents used to bring Jesus to the temple. Os seus pais traziam o Senhor Jesus debaixo de ensino. They used to teach Jesus a lot, to keep him on the teachings. Então, esse cuidado com o So this crescimento looking after your é growth and development responsabilidade dos is pais. the responsibility of parents. Brinquedos, Toys, games,
All these games não substitui do not a presença do substitute pai e da the mãe. presence of the father and the mother. Presente de um modo geral. Presents that you give. Essas coisas que tem agora e tanta coisa que existe. So many aí, things that exist now in our days. você está fazendo mal para a tua criança. If you give them too much, you're doing evil to them. É preciso você ser um pouco mais You need presente. to be more present. Tem pais que só There são are parents presentes com a that cinta só. are only É present só na hora when da it's cinta time to que take são the belt and presentes. hit the child. Ah, mas eu faço tudo com Oh, esse but I do everything filho. for the Eu dou de son. I comer. give him food. Mas dá de comer para o filho. But to give E food vestir, and dress calçar. them and give them shoes E pôr na escola. and put in Isso é school, obrigação. that dos is your pais. obligation. Isso não é favor nenhum. You're not doing them a favor. You are obligated to do that. Eu fico admirado quando I vejo o pai admire when I dizer, hear mas parents você saying, não, eu gasto tudo I contigo. waste everything with you. I give you Tá everything. certo, tem que Yes. gastar mesmo. You must spend time with Agora your son. você alguma or vez daughter. gastou tempo com ele? But did you spend time with them, teaching them? Ah, mas eu não tenho tempo. Oh, Então but I don't have arranje. time. Then find time to Se teach você them. tem tempo para tirar a cinta e Because if you bater, have time to take the belt and hit them, arranje tempo para ser pai. find time to Pra be ser a mãe. father, to be a Para father tuas and a crianças mother. olharem para So você that de uma maneira Your child can look especial, at you in a special way, como amigos. as a friend. Isso é muito And that importante. is very important. Sabe, eu fico admirado de ver. I see and I admire how people are doing nowadays. Eu ouvi esses dias I agora saw these days now uma jovenzinha cristã. a young lady Ela contou um She fato was interessante. telling a simple story of fact. Algumas amigas vieram estar na casa dela Some friends came over to stay at her house, e estava lá o pai e a mãe. and the father and mother were there, E o pai fez ali and the um father braai. did a prayer. E todos sentaram, They all comeram. sat down to Depois eat. foram para a sala. Then they went to the living E room conversavam. and they talked, E elas chegaram com essa jovem. and they arrived over E to the disseram young assim, lady and they said to the friend, eles são mesmo teus pais? "Are these two people here your parents?" São. Yes, they Por are que my você parents. pergunta isso? Why are you asking Mas me eles they're são my tão parents? amigos, né? But they're friendly. They Sim, talk. aqui em casa é assim, ó. I said, "No, here in my O house nosso we talk. ambiente é esse. Oh, this is our environment. Ela disse, não, mas na minha casa não tem nada At disso. my house we don't Eu have quase this. nunca vejo meu I pai. hardly see my father. Eu não posso levar ninguém em casa. I cannot take anybody O home. ambiente em casa é horrível. The environment at my house is terrible. Então, como é que uma criança vai How poder can crescer bem A child will grow well se você não sabe ser pai if you ou cannot be a mãe? mother or father properly. A tua criança vai entender que você trabalha. Your child will understand that you need to work. Mas deve haver algum momentinho no But there dia has to be a time during the day em que você pode mostrar que in você é which pai, que you você must é mãe. show that you are father, that you are mother. Esse cuidado com o This crescimento looking é after nossa the growth responsabilidade. is our responsibility Para que elas possam crescer. so that they may grow Por isso que a Bíblia diz, That's com why the muita Bible says, propriedade, strong Ensina property, teaching, a criança teach the no child caminho em que on deve the andar. way that they need to walk. Tem pais que Parents ensinam o caminho, Teach that way, mas não estão andando but they're no not walking caminho. with the children in that way. Eu ouvi uma história muito I heard a interessante de um story pai. once of a father. Eles saíram de férias They went for holidays e foram a um culto de uma and they igreja, um went domingo à into a noite. Sunday service to this church. Sentaram ali os They sat quatro. down, all four of them. Ninguém sabia que eles eram pastores. Nobody knew they were pastors. Estão sentados They were ali. sitting down there. E aí começou, And so it started. cantaram They algumas start coisas. singing. Depois, todo o tempo só foi All the time anúncio que ia was announcement ter that there o will be this retiro and dos that. jovens. The youth E aí camp. apresentaram como ia ser e And tal. how it was Tudo gonna foi. be. E o culto acabou. And then the service ended. A criança mais nova ficou sentada. The youngest child was sitting down. Aí perguntou pro And pai: the child pai, asked the isso aqui father, é "Father, mesmo uma is igreja? this truly a church?" É sim. So he says, "Yes, it is." Mas não teve palavra. But there was no word, nobody preached. Ninguém falou de Deus aqui, de Nobody Jesus. spoke of God, Jesus, or anything like that.
Se aquela criança So that child estava sendo ensinada is being taught no caminho. on the way with the parents. Disciplina da liberdade. The discipline of freedom, Galatians Essa chapter 5. disciplina aqui, ela é... This discipline, Todas são importantes, all of them mas essa are aqui é important, fundamental. but this is a fundamental one. Começando em Gálatas capítulo 5, Galatians 5, essa carta de Paulo aos Gálatas é muito the letter of importante. Apostle Paul to the Galatians is very important. E Paulo, porque Gálatas era uma igreja muito boa, You sabe? see, the church in Galatians was a very good Mas a uma church, certa altura, but there was a time in this church, apareceram lá no meio deles certain people appeared in pessoas amongst the dessas que eu church, falei ainda há pouco, people that I spoke que just eles now. não são capazes de In which plantar nada. They are unable to plant or Só sow querem anything. They comer just want to eat da árvore of do the fruto fruit dos outros. of other trees. E começaram a trazer doutrinas And they start to estranhas. bring strange Paulo doctrines. teve muito trabalho. And Apostle Paul had a Uma das lot of cartas work. mais It was duras. one of the most harsh letters. Ele diz assim: And he estai, says, pois, firmes na Stand fast, liberdade therefore, in com the que liberty Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Então veja que Paulo começou aqui dizendo que fique firmes na liberdade So what he says, que stay Cristo strong vos deu. in the liberty that Jesus Christ gave you. Eis que eu, Paulo, vos digo: I, se Apostle vos Paul, deixar tell de you, circuncidar, if you Cristo stop, de nada vos aproveitará. come circumcise Christ, will profit in Porque nothing. estavam de novo querendo voltar Because a ser seguidores da these lei. people wanted to carry on following the law. E Paulo então ele And faz Apostle aqui, Paul ele vai levando assim. He starts to teach Ele them. fala aqui no versículo 7. Verse 7 now. Vocês estavam correndo bem. You ran well. Quem vos impediu para que vocês não obedeçam à Who verdade? hindered you from obeying the truth? Versículo 9. Um Verses pouco de 9. fermento leveda toda A a massa. little leavens the whole lump. Irmãos, eu vejo quando a minha esposa vai fazer um bolo, um I pão em see casa, when my wife makes a bread or cake at home, 1 quilo de farinha de trigo, 1 kilo, parece que são of 10 ou wheat. 20 gramas de fermento. It's about 10 grams or 20 grams of yeast, baking powder. E então, quer dizer, basta uma coisa So you pequena. need a little bit only. Traz uma coisinha hoje. But if the person keeps bringing something Eu today, não esqueço, uma vez nós recebemos aqui We uma received candidata a ser missionária. a young lady in this church, she wanted to be a E missionary. ela passou aqui And acho she que stayed here, um mês, quase 2 I meses think about a conosco. month, maybe 2. Quando um dia ela veio na reunião One de day she jovens, came into the youth meeting com a teia dos sonhos aqui na orelha. with the net of dreams Era in um her brinco earring. com uma pena. It had like a Claro, aquilo chamou a atenção. net and that called people, Mas called the eyes of youth. aquilo ali é um símbolo espiritual But that is a diabólico. diabolical symbol. It has a net and a round thing. E ela começou com os movimentos estranhos aqui. And she started moving her body in A a strange coreografia way. já era uma coreografia muito And assim. her choreography was Que é isso? Isso é ah, fermento. what is that? That is the yeast. This is what the Jesus Bible disse para os says here. The discípulos: leaven, cuidado Be com o careful. fermento dos fariseus. with the leaven of the Pharisees. Fermento é uma coisa pequena. You see, the leaven, the yeast, the baking powder, it's something that starts slow, small. Mas tem preciso cuidado. But you need to watch out. Vamos ver um pouquinho sobre a lei da liberdade. Let's look at the law of liberty, of freedom. Vamos ver o que o nosso irmão Tiago, So go to James que chapter era 1. irmão de Jesus, Now this James was the no brother of na Jesus. sua carta, no capítulo 1, James chapter 1. o que é que ele diz aqui no verso 25? James chapter 1 verses 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
esse tal será bem-aventurado naquilo que faz. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Eu aconselho vocês em casa, I'm vocês counseling lerem today o that at home contexto, you read the whole começa no chapter, versículo 19. that especially verses 19. Agora, no capítulo 2, verso In 12, chapter 2, assim verses falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. For judgment is without mercy to the one who has shown no E a mercy, misericórdia triunfa sobre o juízo. and mercy triumphs over judgment. Então tem pessoas que elas não sabem o So some sentido da people, palavra they misericórdia. do not know the meaning of the word mercy. Misericórdia é quando a pessoa que te afrontou, Mercy is when the person that ela não attacked tem you, razão nenhuma. as they are not right, Você have no teria reason. todo o direito de and you have the right se voltar contra to ela go com muita against força. that person with full power. Aí entra a misericórdia. However, mercy enters, E é preciso aplicar isso and aí. that's why we need to apply E this. isso só é possível segundo o And apóstolo it's Tiago. only possible Assim according to falai James. e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. So speak and so do who will be judged Esse by the law of aqui é liberty. mesmo que livre-arbítrio, This is the same as free will. em que você In é which que toma a decisão. You must make the decision. Só que nessa hora eu vou te dar um conselho. But at this time, when you are Quando você achar que this você tem toda a time, razão when do you feel mundo, that you have all the right to the aquela law, pessoa errou and contra that ti, person has done wrong você against pode you, esmagar aquela and you pessoa, feel like you want to você pode humilhar aquela pessoa. crush them and humiliate them. Faz uma perguntinha Do só. a question only. O que Ask faria, yourself. o que faria Jesus What would Jesus do se estivesse aqui no meu lugar? if he was in my place right now? Faça essa pergunta. Ask yourself that question. Eu tenho certeza I am very que sure você, quando fizer essa that the pergunta, moment you speak this question, o Espírito Santo vai dizer the para Holy ti, Spirit will tell you, usa a misericórdia. use mercy. Isso é muito importante. Very important. O apóstolo Pedro, Apostle Peter, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16, now chapter 2, verses 16, ele diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. as free and yet not using liberty as a cloak for vice, but as a bondservant of God. No versículo 11, Verses 11, o Pedro entra numa área interessantíssima. Apostle Paul enters this Ele diz important assim: area. amados, Beloved, peço-vos como peregrinos e forasteiros, I beg you as a sojourner, que vocês se abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma. that you abstain from flesh lust which wars against the soul. Então Pedro também, ele So conhecia He knew os efeitos danosos, né? the effects, the evil Quando effects, você não consegue controlar os teus desejos. effects when you cannot control your desires. E ele recomenda And now he recommends, que nós precisamos, embora livres, although agir free, como quem não tem liberdade. Isso act chama-se as if we are submissão. not free, which means submission. Isso é submissão. This is what he's talking here, Se submission. você não Submit to the souber Lord. ser submisso, Submit, if you learn to submit, você não vai conseguir ter uma vida cristã que Deus goste dela. the only way for you to please God is that Porque you a learn to submissão é submit. The fundamental. submission is fundamental for your Mas eu Christian tenho life. liberdade. Oh, but I Claro. have freedom to do whatever I want. Você tem. Yes, of course you do. Você pode escolher o que você quiser. You pra can sua choose vida. whatever you want for your Mas life. as escolhas, But your elas choices têm consequências. have consequences. Portanto, cuidado com suas So escolhas. be careful with your choices. O fato de você ter The fact that liberdade you have liberty não quer dizer que você pode sair por aí fazendo tudo aquilo que quer. doesn't mean you can live and do whatever you want to. O perigo da liberdade Danger desenfreada, assim,
uma liberdade total. A freedom or liberty that you are totally Temos dois free. exemplos aqui na There Bíblia. are two examples in the Lucas Bible. capítulo 15. Luke 15. Vamos lá para Lucas capítulo 15. Isso é uma escola bíblica, não é? So this is like a Bible Portanto, school nós today. precisamos So we need to learn to entender use que the Bible. o nosso livro-texto é a Bíblia. Our most important textbook right now is the E Bible. quanto mais você manusear a And Bíblia, the more you work with the Bible, mais you open, fácil you será você utilize, poder the entender. easier it will be for you to read and understand the Bible. Então, capítulo 15 de Lucas, verso So 11, chapter 15 of Luke, verses 11. fala, portanto, da parábola, The parable que aqui diz que é do filho pródigo, that is the mas na prodigal verdade son é and the dos dois Lord. filhos. But actually it's of two sons. É a parábola dos dois filhos. The parable of the two sons. Quer dizer, aquele filho foi e pediu para o That seu son pai asked his father que lhe desse a herança que não era that he dele. should give him the inheritance that wasn't his. Porque a herança é depois que o pai Because morre. you can only inherit something when somebody dies. Mas o pai deu a herança But dele. that father gave before he was E dead. ele não tinha experiência da And vida. that young man had no experience. E ele foi e gastou tudo que And he tinha. obviously wasted all the money that he had. E ele ficou And obviously numa situação he was miserável. in a situation, in a miserable situation. Mas ainda bem que ele lembrou que a casa dele era um lugar bom. But praise God that he remembered himself of Veja how como his house is to como be é good. importante a Sim. figura paterna. How important is the father Ele figure? lembrou que tinha um pai. He remembered that he had a Ele, father. ele lembrou que tinha um lugar para onde ele He podia ir. realized that he could go back home. E ele pôde chegar de volta à casa And do he seu could pai. then arrive at his father's house. E era tudo que seu pai And queria. all his father wanted O was pai não that. lhe perguntou The father onde did você not ask foi, you, where did you go? onde está o dinheiro. Where is the money? Não, não. Para o pai era mais For the importante father, ter o filho ali. The most important thing was to have O his pai son back. mandou cuidar do filho, They asked Dá to look uma after roupa him, nova pra tend ele. him, give new clothing, dar sapatos give new novos, sandals, deu-lhe um anel, gave him a fez ring, uma festa, did a party for him, porque era para o filho se sentir bem em for the casa. son to feel welcome at home. Deus quer que você se God sinta bem na casa Wants you dele. to feel welcomed in the house. Aqui você talvez não vai Here, fazer tudo aquilo perhaps, que você quer. You're not going to be able to do all that you want. E alguns And some, como o filho mais velho, as the older son, ele disse, eu não vou nessa I will festa. not go to this party. Tu nunca me deste um You cabrito. never gave me a goat. O pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. But the father says, but everything I have Você was nunca not mine, pegou o yours. cabrito porque você não You did quis. not take a goat and killed it because you didn't Você want podia to. ter me pedido um cabrito, eu You te could have dava. asked, and I Você could nunca have given falou it nada to you, disso. but you never said anything. Tem pessoas que estão aqui na igreja Some people are sentadas, sitting down vão here, ficar sentadas they're aí gonna 10 remain anos, 15 sitting down anos, 10 years, 15 years, e não vão sentir nada. and will not feel anything. Quando nós temos os dons do Espírito When we have Santo, the gifts of the Holy nós Spirit, temos os dons de we have the revelação, gifts of os revelation, dons de the poder, gifts of os power, dons de fé, the gifts of os faith, dons de curar. the gifts of healing. Mas se você está ligado na videira But if you are connected e to você the está vine dando fruto, and you're giving fruits, peça que Deus vai te dar. if you're not, ask Him and He will give you. Ele disse assim, vocês que são maus, You that are evil, He said, sabem dar coisas boas you para os know how vossos to give filhos. good things to your children. Quanto mais o vosso Pai So Celestial our vos dará o Father Espírito can Santo. give you the Holy Spirit. Aí eu não sinto. Ah, but I don't feel anything. Então você peça para Deus. Then ask the Holy Senhor, Spirit. eu quero sentir. Ask God, Lord, I want to feel. Quando foi que você orou a última When vez? was the last time you prayed like that? Não é aqui essa oração aqui It's com o not papel da the igreja. 30 não. minutes prayer that we pray with the papers E for alguns the só church. sabem ler o papel. That people don't pray, they read the paper. Eu tenho visto crente velho aqui, I've seen people who are old Christians in lendo the o church. papel da oração. They reading this Não paper. é para você ler esse It's not for papel. you to read. Esse papel aqui é apenas um... It is a guideline. É um guia mesmo. It's a guideline for you what must you pray. Sabe por que eu sei disso? Do you know why I Eu know? tinha 6 anos de idade. I was 6 years old. Eu lembro
bastante desse período. I remember when I was very young E at this teve um age, período de uma campanha de oração na and there was a igreja. prayer campaign in the church, E eu, para escapar das tarefas de and casa, for me to run away from o the internato home era muito duties, duro, because I used eu me to inscrevi como stay in a voluntário para boarding orar. school, and so I signed up Eu to não go to the sabia prayer orar. meeting. I didn't know how to pray. Eu pegava aquele papel I used to read Nunca just vou like you esquecer guys isso. did. Eu tinha 6 anos. I was 6 years old, E tinha lá uma pessoa que ia And lá there ver was- se estava bem uma criança orando. the person would go there, check and tick if we really are praying. We are there and we show up that we pray. Então esse papel que a pastora So distribui, this paper that the os pastor motivos gives de oração, with the prayer motives, like the prayer requests, eu já vi crente aqui I've dizer seen assim, Christians here, old ó ones. Senhor, orai pelo presidente da I República. pray for the president of the republic. Eu fico parado perto da And I pessoa. stop and I'm looking at this. Não, é para você orar. It's Não é not para for you Deus to orar, read, oh God, to pray. It's for you to properly pray. Eu já vi, irmão. I have seen here Eu já vi diácono da igreja fazer isso. deacons here doing this. A coisa é séria. It's so serious. Romanos 8:2. Romans O que Paulo 8, disse lá aos Romanos? Let's see what the Apostle Romanos Paul wrote. 8:2. Romans 8. Capítulo 8 do Romanos é muito forte. Chapter 8 of Romans, a very strong chapter. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. For the law, the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Então, em Cristo nós somos livres. In Christ we are free. Mas essa de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, No condemnation to those who are que in Christ algumas Jesus. versões tiraram That a even in última some Bibles frase, they have removed this que from. não andam segundo a carne, They mas do not segundo walk o according to Espírito. the flesh, but according to the O Spirit. complemento é The complement, a the lei do addition Espírito de The vida law em Cristo of the Spirit of life in é Christ que me Jesus livrou has freed me da lei do pecado e da from the morte. law of sin and death. Então, So é therefore, muito importante nós it is observarmos important to que, observe, e vamos tratar disso agora, and we're going to be nós não speaking about podemos this. confundir liberdade You cannot confuse yourself between liberty com libertinagem. with libertinage or libertines. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Now let's go to 1 Corinthians chapter verso 10, 23. verses 23. Eu vou começar com o 22. Now let's start with 22. Vamos irritar o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than Him? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. All things are lawful to me, but all things are helping. All things, Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. but not all things edify. Então preste atenção que Therefore, essa liberdade this liberty here não te dá direito de você does not ultrapassar give you the linhas. right to go over the grace line. Existem linhas. There are lines that are expected you A to igreja tem obey. fundamentos. The church has foundation. A igreja tem linhas de The comportamento. church has lines of behavior. Por isso que nós ensinamos sobre That's maneira why de falar, we teach how to speak, maneira de se vestir, how to dress. porque nós temos que mostrar que We somos need um to povo show diferente. that we are different from the rest of the people. Você tem liberdade. You have freedom. Eu nunca esqueço. I've Havia um irmão, never forgotten this. There eu was a não vou brother. falar o nome por uma questão de ética, I'll not say the mas name, o pastor Beto lembra but lembra Pastor muito bem Beto dele. knows this man. Esse homem, ele dava pregações This man maravilhosas. used to preach wonderful messages. A palavra dele His word era amor do princípio ao was fim. love from the beginning to the end. Aí um dia sua filha And adolescente one day his teenage 16 daughter, anos de idade. 16 years old, apareceu grávida showed up pregnant. e ele expulsou a filha de And he casa. kicked her out of the home. Quer dizer, toda All that aquele amor que ele love that he pregava was preaching
foi pelo ralo abaixo, Went down the foi drain. pro esgoto. Went to the sewage system. Mas um dia, But one day, ele levou a esposa. he took his wife. A única vez que ele levou a The esposa. only time that I Na saw nossa him igreja. with his wife, he came to our church with his wife. Irmãos, se a Jezabel visse aquela mulher, If Jezebel saw that woman, ela ia dizer assim, poxa, encontrei uma pior do que eu. I found somebody worse than me. Pensa numa coisa pior que a Jezabel. A woman that is worse than Queen Jezebel. A mulher estava com uma roupa tão That apertada woman had such tight que clothes se ela that espirrasse, if she sneezed, tudo ia se romper. it would break open, tear. Brincos enormes, Big earrings, like huge o beiço earrings. pintado She com colored it vermelhão, red, you know that bright sombras, red. tudo Heavy assim. makeup, everything was heavy. E eu fiquei olhando para And I aquilo. looked at her. E quando a criança dela And teve then her aquele problema, child, eu imaginei, se calhar foi isso, né? you know, her child showed up pregnant. I realized maybe it's the mother here, the example. Liberdade nós temos, irmão. Freedom we have. Mas o nosso testemunho é But our importante. witnessing, how we behave is important. Cristãos de mau Christians testemunho of bad behavior têm fechado a porta do are céu para muita closing the gente. doors of heaven for many people. Nós não pomos regras a mais, We do nós not aconselhamos. add on rules here. We just give you advice, we give you counseling. Nós procuramos mostrar para a pessoa We try to show the people here qual é a melhor maneira. what is the best way. E principalmente, And especially Gálatas 5,13, Galatians, não usar da liberdade para dar do ocasião à not carne. use your freedom, liberty to give into your flesh desires. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. For you, brethren, have not been called to liberty, only to use your liberty as an opportunity for the flesh. Veio uma vez um jovem falar comigo. A young man came to speak to me one day. A mãe disse para mim assim, pastor, fala com meu filho. The mother of the child says, Pastor, speak to my child, please. E eu chamei o rapaz. I called the Ele young já era um man. homem, He's a man now. tinha um bom emprego. He had a good job. E ele disse, qual é o teu problema? And says, what is your Ele problem? disse, não, é que a minha namorada, No, my ela girlfriend, gosta muito de ir she likes to go to para esses clubes para poder the dançar. nightclubs to dance the whole night. Eu não danço, ele And disse. I don't dance. Mas eu não quero que ela vá But I sozinha. don't want her to go alone. Aí eu disse para ele assim, So me I said to responde him, uma coisa. Just answer to me one thing. Você acha que Jesus vai entrar Do contigo you lá think Jesus is going to enter with you inside the no nightclub? meio daquelas bebidas, Amongst the drinking, the alcohol, drogas que drugs estão that are lá, going on there. aquelas pessoas lá These people dando that they vazão à carne? giving, into the flesh desires. Ele disse não. Eu No. disse, então você é um Then cristão. you're a Christian. Como é que você vai para um lugar que How você sabe? can you go to a place E Jesus that you não vai para know lá. Jesus won't be there? Pensa sobre isso. Think about this. Quando você tiver que When you have responder para alguém, to answer to somebody, pensa sobre isso. think about Aquele this. lugar que a pessoa te convidou, That place that that person invited you, aquela atitude, aquela that roda, attitude, aquela that sitting conversa, down, that talk. aquilo, Jesus está ali contigo. Is Jesus there with you? Você consegue ver Jesus Can you ali, see Jesus sitting down with you there? alegre com a tua Is presença he ali? happy seeing you there? Pensa sobre isso. Think about this. Então você tem liberdade, So you have freedom, mas coloca a tua but liberdade put your freedom debaixo da soberana vontade de Deus. under the sovereign will of God. Porque o Senhor deu a vida dele Because the Lord gave his life para você ficar livre do pecado, for you to be free from para sin, você ter certeza de salvação. for you to know and have the certainty of salvation. Nós não estamos aqui para colocar I'm not mordaça here em ninguém, To para bind your amarrar o mouth, pescoço to de tie ninguém. up your Não. neck, no.
O que nós queremos é mostrar a você All we want to do is to como show you Deus quer que how você seja. God wants you to behave. Porque agora você é Because jovem, now you're young, mas os anos vão chegar. but the years will come. E quando os anos And when chegarem, you get older, você vai olhar para trás you're going to look back e vai dizer o que eu fiz na and you're minha going to say, vida. what did I do of my life? Um dia chegou uma mãe na nossa A casa, mother came once to my house. ela estava com o para-brisa She had do carro The dela whole front of the car, quebrado especially the windscreen, broken. e a moldura, o frame do And the para-brisa frame there estava torto assim. was like bended. Ela chegou em casa And she chorando. came around Eu crying. disse, o que foi And I isso? says, what happened to you? Então meu filho deu Says, murro my aqui son was kicking, e disse que eu hitting. sou culpada de And tudo que says, ele it's está my passando. fault that whatever is going wrong with filho him, agora já era it's my homem. fault. Now the son was a man. O filho andou na mesma escola dos meus filhos. The son went into the same Ele school nunca my terminou children um went. ano. He never finished one school year properly. Depois, quando o Júnior foi fazer o college, When my son went to do não college, sei como, conseguiu I também don't know colocar how. lá. He Ele also put talvez him fez there. 3 meses e saiu. Maybe he também. went for 3 months to school. Não queria escola, He não didn't queria want to nada. study, didn't want to work, didn't Agora want ele foi nothing. atrás de um trabalho, And then he went to work. pediram a ele o And they asked him, CV dele. give me a Ele não CV. tinha nada. He had nothing to show them. E ele ficou com raiva da mãe. And he got angry with his Quase mother. bateu a And he mãe. wanted to hit his Partiu mother. o carro da So mãe. he Disse, tu broke és her culpada. And he says, Tu it's tinhas your que fault. ter It me was colocado you. na You linha. were supposed to Me put me on mostrando o que eu tinha line. que You were fazer. supposed to teach me what to do. E ela disse, o que é que eu faço? And the mother says, Ele what do I disse, não do? podes fazer Says, mais you nada. cannot do anything anymore. Quanto podias fazer, tu não When you fizeste. could do it, you didn't do it. Então, essa liberdade So this freedom that we Que have, nós this liberty temos. that we have, não é para dar ocasião à is carne. not for you to give it up to your flesh desires. Não é para fazer mal aos It's not for you outros. to do evil to other people. Não é para fazer tudo que It's nos está na not for you to cabeça. do whatever once it comes into your mind. Mas pense bem numa But think coisa. about this. Se você é um cristão, If you are Christian, a Bíblia diz que o teu corpo the Bible says your é body templo do is Espírito. the temple of the Holy Spirit. O que você está colocando no teu What are corpo? you putting inside the temple of the Holy Spirit? O que você está se permitindo What are you allowing yourself usar to use no templo do Espírito? inside the temple of the Holy Spirit? Simples It's isso. a very simple Eu não question. preciso ficar aqui I don't just ditando stay here. normas. Dictating to you norms and rules. Então, isso é a lei da This is liberdade. the law of liberty. Amém? Irmãos, esta criança tem 12 anos de idade. É uma criança indiana, como milhões nesse país. O pastor Peter acabou de dizer, o problema aqui é malnutrição. Isso aqui eles vêm aqui numa aula de reforço. Qual é a classe que ela está na escola? Quinta. Está na classe que ela está na quinta. Então ela já sabe ler. Tem 12 anos de idade. Não tem um metro de altura. Agora me diga você que está aí. Será que crianças como essa não precisam de apoio? Pode bem para isso. Vá sentar na sua mesa hoje, vá sentar no seu sofá, vá ver televisão, vá ler a sua Bíblia e pense, crianças como essa não precisam do nosso apoio. Eu não sei como é que você se sente, mas eu sei como é que eu estou me sentindo agora. Dando graças a Deus por poder estar aqui.